O presidente Lula afirmou neste domingo, dia 18, que o que ocorre na faixa de Gaza não é uma guerra, mas um genocídio, e comparou a ação de Israel à do ditador nazista Adolf Hitler contra os judeus. Veja, é muito engraçado. É muito engraçado. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. As declarações do presidente brasileiro geraram reações duras de autoridades e entidades israelenses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou as palavras como vergonhosas e graves. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. O governo de Israel convocou o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Duque Estrada Meyer, para uma reunião na tarde de segunda-feira. A convocação do embaixador não significa um rompimento de relações diplomáticas, mas é um recurso usado para expressar grave insatisfação de um país com o outro. O governo do país declarou nesta segunda-feira, dia 19, que Luiz Inácio Lula da Silva é uma persona non grata. O termo persona non grata significa alguém que não é bem-vindo. Em tradução livre, é um instrumento jurídico utilizado nas relações internacionais para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo. Esta manhã eu convidei o embaixador brasileiro em Israel para as proximidades do Yad Vashem, o Museu do Holocausto, que mostra mais do que qualquer coisa o que os nazistas e Hitler fizeram com os judeus, incluindo com membros da minha família. A comparação do presidente Lula entre a justa guerra de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazistas, que mataram 6 milhões de judeus, é um sério ataque antissemita que desrespeita a memória daqueles que morreram no Holocausto. Não vamos perdoar e nem esquecer. Em nome dos cidadãos de Israel, eu informei o presidente Lula que ele não é bem-vindo em Israel até que ele se desculpe e retrate suas palavras, disse o ministro das Relações Exteriores de Israel. Acho que as coisas que o presidente disse não são dignas da nação brasileira, que é uma nação gloriosa, e principalmente não são dignas das profundas relações de amizade entre o Estado do Brasil e o Estado de Israel. Além disso, exijo que retire suas palavras e peça desculpas. Até então, ele é persona non grata em Israel, o país do povo judeu. Katz afirmou também que a comparação do presidente brasileiro Lula entre a guerra justa de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazistas, que exterminaram 6 milhões de judeus, é um grave ataque antissemita que profana a memória daqueles que morreram no Holocausto. As coisas ditas pelo presidente Lula quando comparou a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus, a Hitler e aos nazistas, são uma vergonha e uma desgraça, e são um severo ataque antissemita ao povo judeu e ao Estado de Israel. Já o grupo terrorista Hamas divulgou uma nota neste domingo, dia 18, pelo seu canal no Telegram elogiando as declarações feitas pelo Lula, em que o presidente brasileiro comparou as mortes causadas pelas ações de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus realizado por Hitler no Holocausto. Apreciamos a declaração do presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu aquilo a que o nosso povo palestino está submetido na faixa de Gaza como um holocausto. E que os sionistas estão fazendo hoje em Gaza o mesmo que Hitler nazista fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, diz o texto dos terroristas. O grupo pediu ainda no comunicado que o Tribunal Internacional de Justiça leve em conta as declarações de Lula para analisar o que chama de violações cometidas contra o povo palestino em Gaza. Que o tribunal tenha em conta a declaração do presidente brasileiro relativamente às violações e atrocidades que o nosso povo palestino sofre nas mãos de um exército criminoso e de colonos terroristas, completou o grupo na nota.